Bom dia, dona Zilda. Bom dia. E aí, como é que tá a senhora? Tô bem, graças a Tudo bem? Deus. Bem. Mas o que a senhora tá fazendo aí? Carpim não se mata aqui. Carpim esses dias já tá tudo grande de novo. Chovendo Nossa. bastante, né? Graças a Deus. Aí dá uma carpidinha nos meus pezinhos de mandioca, meus pés de... O que tem aqui? Abacaxi? Tem abacaxi, tem mandioca plantada aqui. Ali tem o pé de banana. Depois a gente vai mostrar tudo. Dona Zilda, mas aí dá trabalho pra senhora levar isso aí limpo, então? Dá muito trabalho. Na época da chuva dá. A gente tem que carpir e fazer os montes assim e Vamos deixando. mostrar aqui pro pessoal como é que é. É. Que nem aqui eu já fiz, olha. Agora já secando, a gente vai esparramando. Aí vai ficar de esterco na própria terra. Ah, então Adubo, né? quer dizer que a senhora não tira então o cisco pra fora, não. Deixa aí pra Não, não, apodrecer. deixa aqui que é pra secar aqui, pra depois adubar a terra, né? Ah, Aqui tá. tem que ser... adubo orgânico é o melhor adubo que tem, né? Para as lavouras. Aí aqui a senhora não... Apesar que o meu pedaço é meio pequeno aqui, que... É só a Mas data, né? é uma datinha, né? Tem minha casa. Aqui... Aí... Viu, dona Zilda, aqui a senhora não usa adubo, não usa nada, só terra Não, não, mesmo. não. Só mesmo o adubo da terra mesmo. E às vezes adubo orgânico. Que a gente usa pôr nas plantas. Mas isso aí a gente já tem que encomendar e comprar, né? Uhum. Mas é orgânico, não é, o outro adubo, não. E, Aí aqui, eu e, gosto. e aquele que faz em casa com resto de comida, essas coisas a senhora faz também, não? Faço os buracos e enterro. Aí E depois a senhora vai deixo. lá e tira. Quando tiver pronto, né? Uhum. Que nem ali eu enterrei e plantei umas batatas dentro. Aí sai que bonito. Sai. E- Aqui a gente pode encher saco, Ivan, de terra e plantar rama de batata dentro, que produz batata dentro. Ah, é? Produz Qualquer lugar. qualquer lugar. Ali mesmo eu vou mostrar para você onde eu já plantei. Ah, tá. Mas Aham. antes da senhora mostrar lá, carpa um pouquinho pra nós ver como é que funciona. Assim eu Tá vou... bem de pertinho que o negócio não é fácil não. Não, Povo, olha não. pra vocês E o verem. mato aqui agora dessa vez cresceu mesmo. É poucos dias por causa da chuva, eles já... Isso aqui é coisa que eu queimei de lixo no terreiro, ó. Aham, Aí, vou ó. mostrar. Esse daqui, Esse aí já é então um pouco de adubo. esse que já é o adubo orgânico. Aqui tem... Você queima a paia, que tem os coqueiros, Uhum. aí depois você cata aquilo tudo que sobrou e coloca aqui. É o adubo orgânico. Orgânico, né? É. Dona Zilda, mas esse abacaxi ainda não produziu, não. Ainda não. Pode continuar, dona Zilda, se a senhora quiser Aí continuar, eu depois vou mostrando aqui. Aqui, que nem aqui mesmo, já tinha feito carpido enterrado, né? Uhum. Agora eu vou tirar, porque os outros morreu, mas os novos voltou. Bem aqui, ó. Vê? Aí, ó. Aí. Ah, esse aí Vendo? já tinha sido carpido, então Tinha pegou de sido novo. carpido, enterrar, feito os montes, que nem eu faço aqui, ó. Isso aqui a gente aprendeu com os pais da gente. Mãe, com o pai. Dona Zilda, a senhora fala carpir mesmo ou capinar? O que a senhora fala? Ah, o certo é capinar, né? Mas o caipira sempre fala um pouco errado. Nosso português é bem É bem vasto, né? bem vasto, Tem pra, bastante né? jeito de falar, né? Tem coisa que a gente não fala muito bem, né? Mas o importante é que Dependendo entende. do jeito que a gente foi criado com os pais, como conversavam, né? Mas então a senhora se acha uma caipira, então? Eu me acho uma Mesmo, caipira, mesmo morando na cidade? mesmo morando aqui. Eu fui nascida e criada na roça, né? E- e- Casei, continuei, criei minhas filhas. então, dona Zilda, vamos falar um negócio. Perguntar um negócio pra senhora. Se a senhora quiser responder, né? Qual que é a idade da senhora? Se Deus quiser, amanhã eu completo 70 anos. Fala sério que é amanhã. Amanhã. Ah, pura coincidência. 70, Pura. 70 anos, então. 70 anos, com a graça de Deus. Caramba, hein? Agradeço muito a Deus por essa idade, né? Amanhã é dia 10, 10, então. é. 10 de março. 10 de março. Olha só, pessoal, que foi coincidência, porque nem eu sabia que era Aham. Já vou inteirar 8 bisnetos. 8 bisnetos. 8 bisnetos. E aí, dona Zilda, a senhora nasceu onde? Eu nasci no Paraná, na cidade de Cornélio Procópio. Assim, a cidade que a gente foi registrado, né? Mas a gente nasceu no sítio mesmo, né? No sítio, Em casa? Em casa, mesmo? Uma parteira. Parteira e tal? Parteira e tudo. Até Cruzinete eu fui a primeira pessoa que nasceu nas mãos da minha avó, que era parteira. Sério? Sua avó Sério. mesmo? Minha avó, mãe da minha mãe.
Nossa. A gente... aquele tempo as mulheres ganhavam filho em casa, né? Aham. Não é que nem hoje. E então eu nasci nas mãos da minha avó, nasci em casa. E me criei na roça e Então, acho farta de não morar na roça. mas aí a senhora tinha mais irmão. Nós somos em 5 irmãos, somos 3 irmãs mulher e 2 irmãos homem. E a senhora que número? É a primeira, a última? Eu sou a segunda, que o irmão mais velho que é meu nasceu e morreu. Depois disso, minha mãe teve mais 4. Se tivesse tudo vivo, seria 10 filhos. Mas Deus deixou 5 para ela e 5 ele levou. Ah, tá. Mas então, dos que ficaram vivos, a senhora é mais velha? Eu sou a mais velha. Ah, tá bom. E o nome completo da senhora? Zilda da Silva Barbosa. Zilda da Silva Barbosa. Esse é o nome de solteira, né? Que depois a senhora Diz- casou, aí a senhora separou. É isso, né? Aí divorciei Aham. e hoje eu uso meu nome de solteira de volta. Solteira de novo. É. Que bom. Mas aí, quando a senhora teve lá o parto da sua mãe, correu tudo bem? Deu tudo Correu certo. mil maravilhas, ela contava Naquela pra época dava gente. muito problema, dona, assim, de morrer, Dava. A senhora via falar, assim, depois que Via, você via cresceu? sim. Até inclusive conheci uma vizinha da gente, né? Uhum. Era gêmeas, criança, a parteira foi e não deu conta. Até que levou pro médico por ser um lugar muito longe, retirado, fazenda, né? Uhum. Ela morreu, ela e as crianças. Nossa. Então acontecia muito, naquela época às vezes acontecia. Era meio difícil, mas acontecia. E às vezes também as pessoas não ficavam nem sabendo, né? Que não, Não. tinha, não é igual agora que tem comunicação, né? Tem comunicação, né? Então nem ficava sabendo. E aí que nem quando a sua mãe ganhou a senhora, os remédios eram tudo feito em casa mesmo? É tudo. Nunca dou remédio de farmácia, não. Tudo fazia chá e... A gente ficava engripada, era chá caseiro, né? A gente nunca soube o que era ir no médico, o que era na farmácia comprar um remédio. Era tudo caseiro. Fomos criados assim. Então, mas aí tá, sua mãe ganhou ganhou tudo em casa. Tudo em Foi casa. isso, né? Tudo. Mas e a senhora? Eu já não. Quando a senhora já casou Quando eu casei, que eu tive minhas filhas, foi tudo no hospital. Nasceu em Cornélio Procópio, na Santa Casa de lá, lá de Cornélio de Procópio. Cornélio Procópio. Cornélio Procópio é uma cidadezinha, cidade lá do Paraná. É uma né? cidade do Paraná, Acho que é uma do norte, se eu não cidade me engano, né? grande lá, né? Do norte do Paraná, se eu Do não me engano. norte, é no norte. Então, aí a senhora viveu lá até que idade? Ó, Ivan, eu vivi lá, eu casei com 18 anos, para 19, né? Uhum. E eu vim de lá com, acho que 30 e poucos anos. Porque eu com 26 anos de idade, eu já era mãe das 5 filhas. Nossa, Foi tudo uma pertinho da outra, né? com 26 Era mãe de 5 filhas mulher. e as 5, todas elas vivas? Graças a Deus. Ah, tá. Graças a Deus viva. Já estão com os filhos criados. Então a senhora já deu um monte de neto. Já tive 12 netos. Tenho 12 netos, só que uma Deus levou para ele, né? Ah, tá. Então ficou 11 Ficou 11 netos. e bisneto. E bisneto hoje já vai ter 8. Mas eu conto, as minhas netas casou, os maridos dela meus netos também, Aham. né? Então, dona Zilda, mas aí a senhora já tem quantos anos que a senhora já é divorciada? Acho que tem uns 16, 17 anos, por aí. 17 anos. Nem procurei muito marcar essa data aí, não. Aham. Procura esquecer, né? Isso é um passado, né? Aham. Então, mas aí a senhora, a partir disso, a senhora mora sozinha? Moro sozinha. Morei 3 anos lá na linha 41, no meu sitinho, sozinha. Aí Depois a senhora eu fui mudou. para o Paraná cuidar da minha mãe, a minha mãe faleceu, voltei para trás. Aí agora a senhora mora aqui Moro aqui no Primavera. E onde que nós estamos aqui? Em Primavera? É Primavera de Rondônia. Primavera de Rondônia, Rondônia, né? É. Então aqui já tem já uns... A senhora tá aqui uns 10 anos, não, né? Ai, Ao vó. todo tem até mais, né? Tem até mais. Só que aí tem esse que a senhora foi para Paraná e ficou um tempo lá e Porque voltou, né? depois que eu fiquei sozinha, Uhum. eu fiquei morando 3 anos no sítio, né? Depois fui para casa lá para o Paraná cuidar da mãe, fiquei 5 anos com ela. Aí Aí depois ela faleceu e eu vim embora para cá. Aí tá aqui até hoje. Estou aqui até hoje. Ah, tá. Mas então, dona Zilda, vamos mostrar mais o que a senhora tem aqui o que a senhora tem aqui no seu quintal, né? Uhum. E isso daqui é o que, dona Zilda? Esse aqui é inhame, que está debaixo da terra. Tem outro nome? É só inhame mesmo? ou É inhame? só inhame mesmo. Olha só, tá bonito, hein? Quem muitos conhecem isso daí, como é que é. Quando chegar a época de arrancar, ele vai secar, né? Aí a gente vem aqui e arranca as batatonas aqui daqui de baixo.
Ah, então quer dizer que essas folhas aí seca tudo? Seca, vai só secar. a Na rama. época de tirar, seca. Aí as batatas tudo lá de baixo, igual Tá batata tudo doce. igual a batata doce. Ah, tá. É. Aqui mandioca. Aqui é a mandioca, os pezinhos de mandioca aqui. Ali tem um pé Vou mostrar aqui a mandioca. de Aqui é o abacaxi que eu já mostrei, que o senhor tava é, o carpindo. abacaxi mais no limpo tá pra lá. E esse daqui é o quê, dona? Esse negócio aqui? É um pé de árvore, chama caramandá. Como uma que é? flor. Caramandá? É. Acho que é mais ou menos assim. A Marileide que me deu a muda. Então, mas ele é só flor? É, Não é ele fruta? cresce, não, ele dá uma flor muito linda. E é um plantio, é uma, assim, caras muda, né? Ah, então é uma planta ornamental, então, que É fala, né? ornamental, é. Ornamental. Plantei aqui pra fazer sombra, né? Ah, tá. Na época do que tá. Aqui eu plantei esse feijãozinho de. Vou mostrar. Pra Aqui. a covinha aqui. Então nem nasceu Plantei ainda? anteontem. Não, plantei anteontem. Vou mostrar as covinhas. Foi plantado aquele feijão de fazer farofa, né? Ah, tem nome, ué? Não, a gente conhece ele por feijão de fazer farofa. Ele vai E aqui é umas crescer. couves, mas nesse tempo não sai bem, né, por causa da Não chuva? sai não, por causa da Muita- chuva. Agora vou esperar um pouco para tornar remudar de volta. Aí sai bonito, né? Sai que só bonito. agua daí, né? E também comprar o esterco orgânico mesmo, que é o melhor que tem, né? E aqui a cebolinha, É a você cebolinha remudou? que eu remudei agora. Tá novinha, tá pegando agora, né? Tá pegando agora. Ah, Ali tá. tem o pé de banana já produzindo. Vou mostrar ele. Que banana que é, dona? A senhora Essa sabe? banana aqui é uma banana que veio lá da Imater. Ah, tá. Ah, peguei o cacho lá. Aham, Daí, Mater? da Imater. Mas a senhora nunca provou dela ainda não? Já provei. É boa? Ela é boa, ela é gostosa. Mas ela acho que foi assim, feito um enxerto com banana maçã, né? Ah, então um melhoramento, então. É. Talvez pode ser para ser mais resistente a doenças, essas coisas, né? Ela é mais resistente, sim. Todo mundo que tem dela. E esse Aqui mamão? é um pé de mamão também. Mas é mamão de mamão comum ou de Não, qualidade? é mamão de qualidade. Ah, é? É, dá uns compridão assim. E por dentro ele é bem vermelhinho, Ah, tá. docinho. Então é do bom, então, É né? do bom, isso aqui é. E pra Esse cá, o que outro que nós pé tem? também é dele. Agora Aqui? aqui lá tá meio pirreadinho, mas é o mamão papaya. Daquele pequenininho vermelho? É. E aqui tá meus abacaxi. Vamos pra cá, depois nós volta pra ali pra mostrar, ó. Aham. Vamos pra cá, depois nós volta pra Aham. mostrar, ó. Uns pés de mandioca. E aquele lá não é nada não, aquela Não, é só aquela uma árvore de enfeite. da flor? Ela dá florzinha, depois ela dá umas pelotinhas. Ah lá, já tem a florzinha lá. Já a flor e embaixo as sementes. Ih, tá crivado de muda dela aí. Aqui mais abacaxi. Aqui eu plantei um capãozinho de abacaxi. Aqui já tá no limpo, né? Você já Tá, carpiu, aqui né? já adubei tudo e logo vai estar produzindo. Produz Deus bem quiser. aqui, dona, do abacaxi? Produz, se a Produz gente bem. cuidar e pôr nos adubos, né? Porque aqui em Primavera a terra é muito arenosa, né? Muito arenosa, né? E esse daqui é o açaí, dona. Esse é o açaí. Aquele açaí que o pessoal gosta de... É, Olha, o pessoal tá bem carregado, né? tá bem carregado. Quando tá maduro, Lá, eu, tá verdinho. Não eu sei dou ali se pro vizinho, o seu Jota, ele tira a Aqui, ó. polpa, né? por aqui dá pra ver. Ela tá Aham. bem pequenininha as frutinhas, mas quando Tá. crescer vai ficar linda. Vai ficar lindo, fica pretinha, né? Pretinha. Fica linda, roxa. Olha que imagem bonita, olha. E esse daqui, dona Zilda, parece que é um pé de... Esse daqui, Esse aí é um pé de canela. 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 Esse aqui é aquela canela que a gente compra no mercado pra compra botar no mercado, doce. compra as folhas são trituradas, né? Não é casca, dona Zilda, que tira? Então, quando o pé tá velho, eles tiram, né? A casca aqui embaixo. Mas a gente, quando vai fazer chá aqui, a gente vem aqui com a Não usa- folha. Mas dá o mesmo? Dá o mesmo gosto. Nossa, é a mesma coisa. Mesma coisa. Olha só. Nossa, pessoal, um cheiro gostoso demais. É. Folha macetei aqui. É, ali é o pé de Ah, esse aqui é pitaia, né? a pitaia. Olha, plantou, ela grudou no muro, Grudou e subiu. mas Aí eu subiu. pus a lata aqui pra pegar. Deixa eu até tirar, Ivan, porque ela não aceita ficar aqui em cima. Será que é quente? Eu acho que sim. Eu acho que a vou senhora, ter a senhora tem que pregar É. uma cruzeta aqui. uma Ó. cruzeta para que elas É. venham aqui. Opa, quebrou. Não, mas ela gruda. Aham. Isso é... Nossa. É.
Aí no vizinho tem umas flores ali também, nem sei o que é aquilo ali. É flor de jardim também. É, É. ali já é do vizinho, né? Já. E esse aqui é o feijão do quê? Tem feijão de fazer farofa. Ah, é o mesmo comer daquele lá? abagem. Não, esse é diferente. Ah, é diferente daquele que você Esse é plantou lá. diferente. Aquele lá cresce igual os outros feijão. Esse aqui não, ele vai subir nas árvores. Ah, tá. Então ele vai enrolar nos Vai pés de... enrolar aí dá bage. A gente come a bage, então pega o feijão. Isso aqui é o quê? Abóbora? É um pé de abóbora, Ivan, mas não saiu muito bem, não. Muita chuva, não é? É muita chuva, essa época não é boa plantar. Agora eu vou deixar para plantar quando começar a seca. Também outra, a gente não vence nem cartucho, que tal, né? E é, sai mato demais, né? Muito. Esse aqui é um pé de... É beijinho esse aqui, né? Como é que chama? É. Aí, açaí tem bastante aqui, Dani. Tem. Ali em cima já vai sair 2 cachos. Vai ser um cacho para cá, um para lá e um para cá, outro para lá. 4 cachos vai dar nesse pé. E se a pessoa quiser fazer em casa, consegue? Né? O açaí? Olha, diz que consegue, mas dá muito trabalho, né? Agora o vizinho tem a máquina, né? Ah, tá. Ele já Aí tem quando tá a... na hora de colher, eu mando ele vir aqui, ele colhe tudo. É despopadeira, alguma coisa assim, É né? espapadeira, ele tem. É pra todo tipo de fruta, né? E esse daqui é o quê, Dani? Isso aí é o Cristo de Galo que eles falam. Crista de galo. É. Por causa da chuva demais, ele tá bem... Tá bem. crescidão, né? Vai ficar bonito quando começar a secar, daí fica as mudas, a gente água todo dia, né? Aí fica lindo. Ah, e esse daqui, Dani, Esse é o é remédio, bordo. né? É remédio, é o bordo. E é remédio pra quê esse aqui, Dani? O estômago. Pro estômago? É. Então, provavelmente ele é bem amargo. Ele é bem amargo. A pessoa quando tá com o estômago meio revirado, É maceta, só macetar uma folha, não precisa pôr mais do que uma não. Uma só já é o suficiente. coloca num copo d'água, Coloca um espera copo um pouco. d'água e toma. Mas eu gosto mais de tomar o cafeirana. O cafeirana é qual? É esse daqui, essa ervinha aqui, ó. Até tem uns remédios na farmácia para comprar dele, né? Então eu gosto mais de tomar ele. Ele é rápido também. É amargo, mas aquele é mais amargo ainda. Então esse daqui chama cafeirana. Cafeirana. Uns conhecem por cafeirana, outros conhecem por outro nome. Mas o nome dele verdadeiro é cafeirana, porque quando a gente compra na farmácia o remédio, a gente pede, né? Então todo mundo devia ter um pé desse aqui na porta de casa. Devia. Saía, a comida não fez bem pro estômago. Aí aqui Ele é- a cebolinha. Lá plantei mais cebolinha nas latas. Esse daqui é o quê? Esse é salsão. Salsão. É, tem a salsa, né? Miúda e esse é do graúdo. Esse aqui planta mais para enfeite de prato, né? Nos Ah, mercados tá. eles gostam. Nos restaurantes, né? E aqui quase todo dia a senhora dá uma mexidinha aqui, Dani? Ah, dou. Esse dia o vizinho cortou a grama, já catei, já joguei aqui, que é para fazer esterco na terra. Ah, esse aqui, né? Esse monte É, que eu tô mostrando. esse, aquele, Então ele apodrece e vira esterco. vira esterco. Aqui tem o hortelã, Esse aqui é o hortelã? hortelã. Que é o hortelã comum. É o comum. Nossa, que cheiro bom. E aqui é o quê? Dani? Aí é o poejo. 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 Esse aqui serve pra quê? Ah, ele serve para chá, principalmente para quem tem criança pequena em casa, né? A gente não vê se arrancar os matinhos do meio dele, não. Tem que ficar limpando de vez em quando. Tem que estar limpando direto, por mais que agora Mas- tá começando a formar. No tempo da seca ele fecha tudo, né? Fecha tudo. E a hortelã, as pessoas usavam mais pra quê, Dani? A gente usa mais para fazer chá, para gripe. E tem gente que usa isso direto, todo dia. Mas tem alguma coisa pra verme também, não tem? Pessoal? Não, é Santa Maria. Ah, Santa Maria. É Santa Maria. E esse daqui é o quê? Esse aí Esse daqui da folha parecendo parece um couro. é de fazer salada. Não é agrião não, né? Não, é o... Esqueci o nome dele agora. Fazer salada? Uhum. Eu não sei A gente também. cata as folhinhas e põe no meio, faz a salada assim no meio de outras, ela fica gostosa. Mas é azeda, amarga? Não, é gostosa. A gente pode até catar a folhinha assim e pôr na boca. E esse daqui da frente, esse pé de árvore, é o quê? Esse aqui é a... Na hora eu vou esquecendo o nome. Cerola. Acerola. A cerola. Eu ia falar pitanga, porque é igual a folha, né? Não, mas é cerola. Esse é a cerola, aquele lá é... É a cerola e a pitanga, tem os pés parecidos, né? Parece. Acho que é da mesma família, eu acho, né? São da mesma família. E já produziu essa? Não, eu vai produzir esse ano. Então esse ano ele começa.
Esse ano, se Deus quiser, começa. Já comecei a pôr adubo para segurar a carga, né? É. Aí E tem esse daqui? esse aqui é 2 pés de laranja que eu plantei. E tem um pé aqui, outro aqui, né? Mas Aí dá- aí esse amarelo rajado na folha, será que é dela mesmo? ou É algum- dela mesmo. Ah, é assim mesmo? Depois ela fica toda verdinha. Hum. É. Essa já produziu, né? Já. Aqui o pé de... Essa aqui já produziu, aquela também já produziu as laranjas. Mas como tinha que pôr uma adubo para segurar Que a carga, bonito. né? E é novo esses pés, né, dona? É novo. Tem lá o pé de limão Tahiti também, que já está produzindo. Pé de coco. E esse daqui, pra quem não conhece, dona? Esse é o favaca. Alfavaca? É a favaquinha, pra chá. Esse faz chá também. Chá pra gripe, eu faço. Junto ele, junto lá o hortelã. E esse daqui é é uma árvore cideira chinesa, é o nome dela. Ela tem o mesmo cheiro da outra. Pode pegar pra você ver na mão. Cidreira chinesa? É chinesa. Ela é Ué, e é a meio... mesma coisa mesmo? É a mesma coisa. Aí funciona a mesma coisa, chá? Funciona a mesma coisa, eu mesmo gosto da cideira de folha. E ele tem uma florzinha bonita, né? Tem, tem. Olha, bem Ele de dá- pertinho pra ver, olha. Aí agora essas florzinhas, depois vira semente. Você plantou um pé pra greja tudo. Então quase que é planta uma vez só. Só uma vez só. depois E você pode aqui deixar. nesse mato não tem nada aqui. Não, esse aí eu vou arrancar o pneu hoje e tem um zaio. Nem sei se tá aqui ainda no meio, acho que acabou. Ah, ele aqui, dona. Aqui, ó. Aham. Mas eu vou ter que tirar daqui aí, ó. Como Calma é que aí, ele dá? que alho que é isso? Esse alho, ele só dá assim. Aí você usa as folhas para picar. Quando tem bastante, você lava bem, pica tudo, é o alho. Não é tal do alho poró, não. Não, não. O aiporó é outro. Aqui no Rondônia, nem sei se ele consegue produzir ele aqui. Então você usa como se fosse um tempero, então. Um tempero, é. E Tempero. o pessoal chama de alho mesmo. É alho, chamei de alho. Ah, tá. Até vou arrancar hoje daqui, que eu vou fazer uma leira e plantar ele, né? E esse daqui é o que? É alguma coisa? É hortelã também. Esse daqui? Esse é o matinho que já saiu. Esse Esse é mato. matinho é uma praga. Nossa, você não vê, você arranca todo dia, no outro dia você volta e tem ele de volta. Nossa, parece um... Parece. Esse é um hortelã que eu que é o plantei. hortelã? É. Esse, né? Ah, tá. E aquele ali é o que? Inhame? É, aquele pela inhame, esse aqui também é inhame. E aquele no pé do laranja, é mato? É flor. Esse aqui é flor? É. A senhora não sabe o nome, não. Esse fala cabelinho. Ah, cabelinho. Aham. Aqui é outro pé de inhame grandão. Esse daí é taioba. 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 E a senhora come taioba? Não, não gosto não. Mas a senhora não come porque não gosta. Não, não como que eu não gosto. Mas quando a senhora era mais nova, a mãe fazia, não? Era muito difícil. Mas- Era, por isso que a gente não tem. Que a gente gostava muito de comer serraia lá, né? No Paraná, que produzia muito. Inhame roxo. Também tem a merão roxo. Ainda tem, existe lá ainda. E aquele que o pessoal costumava dar pro porco, a senhora não comia, não? Aquele caruru. Caruru. Quando ele era bem novinho, comia. Comia também, Aí a né? gente catava, lavava, fazia salada, né? Aí quando ele tava grandão, dava pro porco. Aí é pros porcos. Ah, É um... então a taioba a senhora não é fã, não. Não sou muito chegada, não. E só serve a folha Mas só, gosto né? de deixar aqui plantado, fica bonito, né? Só a folha que serve? Né? Só a folha. Não dá nada no chão. Não, diz que acho que dá batata, mas eu nunca... Quando chega na época da seca, ele seca. Aí eu corto e deixo. Na época da chuva ele vem. E quando a gente fica aguando também, ele brota. Então, mas a taioba tem que saber fazer também, né? De Tem qualquer que jeito saber não, né? fazer, não é de qualquer jeito, não. Esse estalinho mesmo aqui, olha, não é certo deixar, não, ó. Pinica a boca. Tem que tirar tudo. É por isso que eu não gosto, que ele meio que pinica se eu não souber fazer Se ele. souber fazer, tem que ter paciência, né? Sim. E aquele outro lá, o Lá que lá? também é um pé de inhame roxo. Aquele lá é bom, aquele lá a senhora gosta. Aquele lá é. Nossa, aquele lá é o melhor. Esse daqui? É. E que nem aqui ele vai produzir quando, né? Quando que ele vai estar bom pra comer? Ele vai produzir, ele vai ficar bom pra comer na seca. E dá muita batata? Dá. Nossa, mãe, você arranca um pé de inhame que tá assim. Sério? É, aí as pequenininhas a gente vai plantando, né? Porque eu plantei só esses dois para depois tirar a muda mesmo. Uhum. Depois eu vou encher tudo de inhame. De inhame que é essa beirada, aproveitar a beirada. Aham, Né? aproveitar a beirada Como o e a espaço é gente pequeno, você aproveita tudo, né? aproveita tudo. Aqui outro pé de Limão tá... limão Tahiti. Tahiti. É. Ah, tá. Aquele de fazer suco, né? É, Aqui, ó. Já tá produzindo também bastante. Ó. tá, já tá bem produzindo já, graças a Deus. Olha o tamanho do bicho.
Aham. Nossa, Tá só que cresce. enorme. É bom folgar lá pro lado do vizinho. Se vocês quiserem aproveitar limão lá, aproveita. Quer dizer, serve pra todo mundo, né? Serve. E aquele lá do canto não é nada não, né? Não, Aquele lá é lá mato. não. Mato mesmo. É só o mato mesmo. Ah, tá. É. E, Dona, mas quando a senhora era menina, assim, lá na casa da sua mãe e do seu pai, aí não tinha muito esse negócio de ficar escolhendo o que comer, não, né? Não, não, não. Era o que Na tinha, nossa tinha que ir. época, mistura, né? Aquele tempo, a carne de boi era bem rara pra gente comprar. Que morava em fazenda, morava muito longe de cidade. Então, você criava muito porco, criava galinha. A minha mãe criava cabrito. Então, a comida preferida nossa era essas. Galinha, porco Aham, e e às vezes cabrito. matava um cabrito para assar. E leite, tinha? Leite, não. Nós não tinha, não. Porque na época que eu era mais criança, a gente morava numa fazenda chamada Cachoeira. Uhum. Aí depois pudemos ter uma vaca de leite. Aí produziu Aí leite. produziu leite, mas nós tínhamos muito cabrito, minha mãe tirava leite de cabrito, nós bebia muito leite de cabrito. E era bom, Dona? Eu falava a verdade, você disse que é melhor do que o leite de vaca. Mas Ele é e- mais forte. E o sabor? O sabor é forte. Então, é tipo assim, se a pessoa tiver o estômago meio fraco, não vai não. Não, não. E é também só para quem é acostumado mesmo, né? Já acostuma desde pequeno, Desde né? pequeno tomar ele. Ah, tá. É, Então, aí a senhora, desde pequena, a senhora na roça. na roça. Tipo, a senhora lembra mais ou menos da idade ou não? Eu comecei a cozinhar para minha mãe, desde da idade de 6 anos de idade, eu já ia para beira de fogão, Cozinhar. cozinhar. Mas ir pra roça? A minha mãe e meu pai iam para roça e eu ficava com os 4 irmãos em casa, tinha que cuidar, nós tínhamos que carregar água longe na mina, lavar roupa em mina d'água, E a senhora fazia comida, limpava fazia a casa comida, limpava a casa, fazia tudo. e cuidava dos meninos ainda. Ainda cuidava. E dava conta. Dava, a gente dava. E a sua mãe e seu pai era brabo, né? Ah, eles têm uma natureza bem brava, porque minha mãe é filha de italiano e meu pai filho de português, né? Aham. Então são assim. Não é que ele era brabo, eles eram severos com a gente, Eu né? sei. Tinha que Criou fazer. a gente, ensinou a gente a trabalhar, ensinou a gente a respeitar as pessoas e ser honesto. Ah, Então, não era que eles eram brabo, eles eram assim, que a gente dentro da. Ser honesto, né? então, mas aí quando a senhora foi pra roça, que levou a senhora pra roça, o que a senhora fazia na roça? Com 12 anos a gente já ia quebrar milho, cortar arroz, arrancar feijão, bater feijão de cambau. Então, mas aí a senhora já fazia tipo um adulto já. Já. Com 12 anos era uma coisa de uma pessoa adulta, trabalhando. E a senhora tinha, tipo assim, ia de manhã cedo, só voltava tarde. Só voltava à tarde. O almoço ia na roça. É? É. Tinha que O comer. café da merenda também. A mãe levava o almoço, já levava a merenda para nós. Descansava um pouquinho e já pegava Já de novo. pegava de novo. E aí os irmãos mais novos também iam, né? Não, só ia eu, a Neuza, minha irmã, e a Cida. Os outros 2 meninos eram mais novos, né? Então eles não iam. Ah, tá. É. E o que plantava lá? Dona? Então, na época, a gente plantava milho, plantava arroz, plantava feijão e algodão. Na época, o Paraná se plantava muito algodão. Algodão também? Algodão, é. Então, mas aí o algodão todo mundo sabe que precisa passar, matar o bichinho, veneno. A senhora também passava, não? Eu trabalhei até na semana do meu casamento, eu ainda passei veneno na lavoura de algodão. Com um Com pulverizador uma nas máquina de costas? 20 litros d'água, cheia, né? O dia todo? O dia inteirinho. Das 7 da manhã, enquanto tava vendo, dava para andar no meio da lavoura, a gente tava lá Tava passando passando. veneno. É. E tinha proteção, essas coisas ou não? Nada, tinha Naquela nada época não. ninguém pensava Temperava o nisso. veneno lá. E na época era um veneno muito perigoso, que chama Zodrim, que nem existe mais, né? Matava, Foi tirado. matava pulgão, Tudo. lagarta, matava tudo, né? Matava tudo que estava no algodão. Nossa. Era um veneno que se a pessoa se intoxicasse ou envenenasse, Já era. já era. E a senhora passava sozinha? Sozinha. Meus irmãos carregavam água, deixava lá, para ir passando. E aí sentava da sombra, até que eu desocupava um bar de 20 litros d'água, depois voltavam buscar aquilo de novo. Enquanto isso, a senhora estava passando. Enquanto isso eu estava passando. Só parava para almoçar e às vezes tomar café. Aí, almoçar também não tinha como tomar banho, não. É só lavar Não, a mão. não. Ixi, com a mão suja mesmo, que a gente pegava o litro de veneno para despejar dentro da máquina. Chegava o pau. Pegava os copinhos, né, que tinha medida, Aham. ponhava. O almoço chegava, eu comia normalmente. Como
Se nada tivesse acontecendo, tivesse carne, pegava na mão ainda. Nossa. Só que naquele pedacinho que a gente pegava a carne, se fosse um pedaço de frango, ali a gente não comia, jogava ele fora, né? Então, mas naquela época, assim, isso já tem o quê? Uns 50 anos, né? Por aí mais, né? Mas, Que né? a senhora fez isso. Eu, A senhora não eu... tinha nem ideia do que era veneno, né? Não Não, fazia nós, nem, pra né? mim, tanto fazia. Não Ah, é igual agora que as pessoas têm já a consciência tem que, né? consciência. Que É, aquele pode. tempo não, ninguém tinha. É, passava veneno em pó com a máquina motorizada. E quando era para comprar veneno, meu pai nem sabia. Eu que falava para ele, pai, falta tal veneno, vai açaí buscar. Ele ia buscar o veneno e eu torava ali. E eu gostava também, Ivan. Então trabalhava com alegre, Trabalhava não era feliz, xingando. cantando o dia inteiro. Não, não, a gente trabalhava alegre. Era carpinho de enxada, era passando chapa com o animal no meio do algodão, era cortando arroz, a gente ia lá juntar arroz, juntar aqueles feixão de arroz. Quando jogava lá pro meu pai e a minha mãe que batia na banca, né? Uhum. Quando a gente jogava assim, saía aquela cascavelzona correndo. A cobra? A cobra. E nunca pegou? Graças a Deus não, Deus sempre protegeu nós. Aí meu pai falava, minha filha, olha de quando vocês pegaram um monte, mas que nós não queria nem saber. Porque a cascavel, pra quem não conhece, ela é mortal, né? Ela é, Difícil se não escapar, né? socorrer, ela Se não é. socorrer a tempo, já era, né? Já, tanto ela como a Urutu Cruzeiro. A Pegou? Urutu Cruzeiro é a pior. Pegou muitas vezes a pau. Não, se não morrer, fica aleijada. Nossa. E lá no norte do Paraná tem muito Tem cascavel, né? muito. Cascavel lá hoje é praga. Como que pode, né? Por causa do plantio da soja, né? Uhum. Então hoje ficou pior do que naquele tempo que eu morava lá. Nossa. É muito. Pior ainda. Pior ainda. Hum. Às vezes você tem um monte de lenha lá debaixo, que o povo lá gosta de ter fogão de lenha, né? Sim. Às vezes vai pegar uma lenha debaixo do fogão que é feito por lá, sempre lá de fora, no área. Às vezes quando vai pegar, acha uma lá de baixo. Nossa. Então, mas aí nessa época que a senhora tá falando que a senhora trabalhava na roça lá, que a senhora era moça, menina, moça, essa época era só fogão a lenha. É só fogão a lenha, ninguém A gás, conhecia ninguém fogão a pensava. gás, não. E aí a lenha a senhora tinha que arrumar também. É, a gente tinha que ir com o trançador, né? Aham. Serrar as toras, tirava na marreta, as lasconas grandes, e tirava o salto para tirar a lenha e ficava a semana inteira. Então quer dizer que a senhora trabalhava a semana toda, no sábado ainda tinha que tirar a lenha. Tinha que tirar a lenha e limpar a casa e varrer quintal, eu e minhas irmãs. Nossa. É. Minha mãe também trabalhava na roça, né? Quando era carpinando, assim, ela ia, quando estava cortando arroz, ajudava. Na hora de bater arroz, era meu pai batia, que é aí que nós puxava. Feijão também, ela enfrentava o cambau. Então, mas aí o arroz batia, né? O arroz batia, era pro gasto ou não? Era pro gasto e vendia, sobrava para vender. Vendia? Aham. Então, mas aí o arroz que a senhora, que vocês batiam lá, na hora de fazer, ele só tinha que socar no pilão ou não? Às vezes tocava, às vezes não, como não é, nós não morávamos daí muito longe da cidade, chamava Nova América da Colina. Uhum. Aí meu pai levava numa máquina de arroz lá, Trocava, então limpava e limpava o dava uma arroz e trazia renda. embora, é. Ah, aí ficava mais fácil pra vocês. Ficava mais fácil. E coisa de milho fazia, assim? Fazia que nós tínhamos mijolo, nós fazíamos o fubá. Ah, então quer dizer que vocês mesmos faziam o fubá. Fazia o fubá. Pra E nós, pros esse mijolo vizinhos. era que jeito? Você consegue explicar mais O ou menos como que era? mijolo descia um cano d'água, né? Tinha a roda, com as conchas. A água batia aqui para a concha virar, para aquela roda girar. E girava a pedra em cima. Tinha uma pedra e a outra Ah. pedra ficava em cima. Ah, tá, A peraí. de cima girava. Não, peraí, então. Então o que a senhora chama de mijolo era pedra. Era pedra. Ah, tá. Não é nem mijolo, É porque o mijolo... Mijolo é aquele de bater. De bater, é. Isso. É moinho de fubá que chama. Isso, Agora ah, sim, tá, vou corrigir. tá. Então era uma pedra, uma água que tocava a pedra. Trocava, Tocava a pedra, né? tocava. Ficava no alto a casinha, né? Embaixo ficava a roda. Os antigos que vê isso aí vai lembrar muito disso. Ah, sim. Aí tinha duas pedras. Aí a gente punhava o milho em cima, conforme ia caindo o milho, a pedra ia girando, Caía de carocinho em carocinho. caía de punhadinho, né? Bem Não pouquinho. muito, e não muito pouco, nem muito demais. Aí ficava a noite inteira, no outro dia chegava lá, Ah, o tá. caixote estava lá. É isso que eu ia perguntar. Então colocava à tarde, vamos supor, Aham. ficava a noite inteira. No Ficava a outro noite dia inteira. tava lá o... A gente já apanhava logo 2 sacos de milho em cima e deixava tampadinho, né? Aham. E a caixa caiu o fubá, tudo era tampadinho, E ficava fininho, dona? ficava fininho. Fininho. Aí o milho era você mesmo que plantava? É, nós mesmo plantávamos, os vizinhos trazia para trocar troco de fubá, né? Dona Zilda, o pessoal fala que o fubá que a senhora compra hoje no mercado não é nem perto do fubá daquela época, daquele tempo. É verdade? Sei que a senhora É acha também ou verdade. não? Ó, Ivan, hoje, nem o fubá,
Nem o arroz e nem o feijão é igual ao nosso tempo. Que era você mesmo Que plantava aí crioulo, né? plantava, Semente a crioula gente que fala, né? ia cozinhar aquele arroz, tinha sabor. O feijão, quando estava cozinhando, de longe o vizinho já sabia que estava cozinhando feijão, porque tinha um cheiro gostoso. E não derretia à toa, né? Não, de jeito nenhum. E, Hoje a gente faz um arroz e não tem nem gosto, nem o feijão. e feijão cozinhava todo dia, né? Cozinhava. Minha mãe toda noite, naquele tempo a gente não conhecia a panela de pressão, tinha o caldeirão de ponhar, deixar feijão de molho, de noite ponhava à noite para cozinhar. No outro dia estava cozido, fazia o almoço e sobrava para janta. De noite cozinhava de novo no Então caldeirão. era todo dia, então, Era todo dia. E a polenta fazia sempre também. Fazia. Polenta, quando punhava a polenta no fogo, ela punhava a polenta lá por umas 4 horas, só ia ficar pronta que nós ia jantar. Ou seja, ficava mais de 2 horas. Ficava mais de 2 horas. E tinha que ficar mexendo aquilo, né? Ficava. Aí, quando ela estava cozinhando mesmo, como ela tinha uma paninha de 3 pés, o fogão de lenha punhava para trás, né? Aí, de vez em quando, dava uma mexida. Só que quando pegava a panela de polenta, punhava em cima de um guardanapo, despejava assim, tava durinha. Nossa. Aí, na panela subia aquela casca. Era a coisa mais gostosa para comer. Então quer dizer que é rapa que fala, né? É rapa. Aí a molecada caía dentro. Caía matando, dava até briga. Então, aí vocês jantavam, aí no outro dia comia o que sobrava. Eu comia. No outro dia, ela fritava de manhã cedo para nós tomar café, porque nós não tínhamos costume de comer pão, não. Nós só polenta. gostávamos da comida de fubá. Dona Zilda, o que é que eu ia perguntar mesmo? Fugiu aqui da minha cabeça, se eu lembrar. A senhora fazia... Ah, tá. E o pão? Fazia? Muito difícil. O dia que a minha mãe fazia pão, fazia um pouco de pão lá, mas ninguém queria saber de comer pão, não. Nós gostávamos muito da broa de fubá, nós gostávamos do bolinho de fubá que ela fazia enroladinho, fritava. Então a base tinha que ser de milho. Tinha que Isso ser vocês tudo de gostavam. milho. Então, fazer mingau de fubá com ovo e couve no meio. Era a comida que nós gostávamos de comer meio-dia. Pão, não. Aí ela ficava até brava, que o pão ficava duro, daí ela pegava aqueles pão, fazia pudim daqueles pão, fazia bolo. Aham. Às vezes a gente ainda comia, mas nós não era chegado, não. Por causa de vida, você sabe, o povo italiano era muito criado no fubá, né? Português também tinha a mesma origem disso, dessas comidas. Então é o que a gente mais gostava e tinha, assim, sustentar para quem trabalhava no pesado na roça, né? E é uma comida mais forte mesmo, É né? mais forte. Mais forte. Aquele tempo, ixi, hoje não. Hoje a gente vê que o fubá, se você for deixar no fogo como deixava antigamente, ele queima. Não tem como mais Não ser tem igual como era. mais. Não. Dona Zilda, agora voltando um pouco mais para trás no tempo, né? Voltando lá atrás. A senhora, quando era criança, a senhora tinha tempo para brincar assim, igual as crianças de hoje? Tem ou não? Tinha sim. Brincava? Brincava. Nós cuidávamos. Durante a semana, não. Durante a semana, nós tínhamos serviço para fazer. Pai e mãe trabalhavam na roça, né? Agora, no sábado, a gente ajudava ela, terminar o serviço. Meio-dia para tarde, a gente brincava de casinha. Dia domingo, a gente fazia comidinha na casinha. De noite, as meninadas brincavam de roda, de pique, de se esconder, né? Então, mas Jogar bete. já tinha energia já nessa época ou não? Ou era... Tinha na cidade, nas fazendas que a gente morava, no sítio, ninguém tinha energia, não. Não tinha energia? Não, é tudo lamparina ou a óleo diesel ou a querosene. Aquele tempo ia mais o querosene era barato, né? Ô, Dona Zilda, para quem nunca viu e não sabe o que é uma lamparina? A lamparina a gente pega uma latinha, né? A gente, às vezes, minha mãe comprava feito, até de cabinha, assim. Aí põe um pano de franela, enrola bem, põe dentro do buraco do pavio aqui e enche dentro, que vai molhando. Aí acende à noite. Aí fica a noite, se deixar a noite inteira, Se deixar, fica. aí no dia apaga, usa de novo e dura muito tempo. Não, aquele pavio, conforme ia queimando, se ficasse muito ruim, a gente tirava ele, tirava um pedacinho, Trocava? trocava e punhava bem grandão, né? As lamparinas eram tudo grandona assim também. Mas então quer dizer que vela não usava? Muito difícil. pouco. Vela era mais pra questão religiosa, né? Questão religiosa, rezar terço. Cemitério, Ir esse no negócio, cemitério queimar vela. Era assim. Em casa ninguém gostava de acender vela, não. Era todo mundo no querosene, né? Depois começaram a usar o óleo diesel. Mas o óleo diesel não era muito bom, não. Ele é mais Fumaça. perigoso, ele é Muito mais fumaça tóxico. também, né? Fumaça muito Dona preta. Zilda, a senhora falou um negócio aí de terço. E nessa época da senhora lá de menina, assim, rezava muito terço.
Todo santo dia tinha terço, numa casa, na outra. A senhora acha que, na opinião da senhora, a senhora acha que aquele tempo o povo tinha mais fé do que hoje? Tinha, É. tinha. O povo não conhecia a Bíblia, que eu Não conhecia porque não tinha leitura. Não tinha leitura, mas o povo era analfabeto. E era difícil de comprar, né? E outra, eu alcancei as missas sendo feitas em latim. Nossa. É, Aquela que o padre rezava de costa? de costa. Mas era muito bonito, porque as moças para ir na igreja tinham véu branco e vestido de manga comprida e para baixo do joelho. Não podia entrar de qualquer jeito na igreja, não. As mulheres casadas, as que eram viúvas, iam de preto. Nossa. Tinha aquele sistema de usar Todas elas preto. faziam isso? Todas viúvas faziam isso. E as que não era, ia de vestido chita, mas tudo de Comprido. manga, de golinha aqui em cima, de véu preto na cabeça. E durante a missa usou a missa de paletó. E ficava todo mundo ali assistindo a missa, prestava atenção, não sabia que estava, né? Porque não tinha o sermão como tem hoje, né? Era bem. Mas na hora de entrar numa fila de Eucaristia, nossa, era muito respeito. Mas então, para resumir, o povo tinha menos conhecimento, mas tinha mais fé. Tinha mais fé e tinha mais medo do castigo de Deus. Que hoje o povo não tá nem aí. Então, tipo, se a mãe e o pai falassem, ó, não faz isso, porque isso é pecado, porque Deus vai castigar, a pessoa acreditava. Acreditava. E hoje, na visão que a senhora tem hoje, a senhora acha que hoje fala pra uma criança, pra um adolescente, ele não tá nem aí. Não, ele não tá nem aí, ele te responde ainda. Como se ele que fosse dono da verdade. Quando eles, hoje as crianças, que nem eu criei minhas filhas, você também foi criado num sistema assim que tem certeza. Consegui criar, elas conseguiram criar minhas netas na época, ia pro sítio, né? Passar final de semana com a gente, ia pra igreja com a gente. Eu tenho muitas netas que é muito religiosa. É, né? É. Mas não chega perto daquela época. Não chega não. E aquela época, quando morria uma pessoa assim, que ia velar, Era em os vizinhos, casa. ia todo mundo. Era Ia na casa. todo mundo e a noite inteira o povo rezava o terço. E o caixão colocava onde? No meio da sala? O Ivan, aquele tempo, enquanto a pessoa estava ou numa caminha de solteiro, ou ponhava cavalo de leite, ponhava as tábuas para apanhar a pessoa, os caixões eram feitos em casa. Ah, fazia em casa. Fazia em casa. Então, mas aí depois, aí velava a noite toda. Velava a noite inteira. E ficava fazendo o quê? Rezando e... As pessoas rezavam, cantavam, e passava todo mundo ali à noite, que ninguém ia embora, né? Quem tinha criança pequena levava os filhos para dormir. E o marido ficava. Porque no outro dia sabia que ninguém ia trabalhar. A fazenda dava aquele dia de luto para a família. E para quem estava ali. Aí no outro dia o caixão, como era feito em casa, de madeira, E quem levava pro cemitério? levava num caminhão. Um caminhão? No caminhão. Não tinha esse negócio de ambulância que nem tem hoje, não. E nem também coroa. E punhava a pessoa no caixão. Era tudo feito, enfeitado com a flor de casa mesmo, né? Então, mas a senhora não chegou a pegar o tempo que levava o caixão nas costas, não, né? Não. Da senhora já era caminhão, já tinha caminhão nessa época. Já tinha caminhão. Então já estava um pouquinho mais moderno, já, assim. Já tava ficando, né? Já tava ficando. Tava ficando. Mas ainda tinha aquele respeito Tinha. De velar com... Não é De tipo velar. assim, hoje parece que é meio largado, né? Hoje é Assim, meio largado. E o pessoal também, vai, fica conversando, fica... enfim. a gente, no dia que enterrava a pessoa, sepultava ela, aí no outro dia, era 9 dias de rezar o terço na casa daquela pessoa que morreu. Ah, Calma. 9 dias? 9 dias. Seguido. Seguido, todo dia tinha que ir. E a missa do sétimo dia tinha? Tinha, mas sempre às vezes ia a família, que era difícil, né, Ivan? A gente, toda naquela época, morava muito longe da cidade. Então, e o corpo também era levado na igreja, né, para benzer na igreja, não era em casa mais, e ainda. Que nem hoje, tem capela, né? Aquele tempo não, era tudo em casa mesmo, velado. Então, mas então, aí a senhora está falando aí de um costume católico, né? Católico, Hoje a senhora ainda é católica. Hoje sou, com a graça Sim, de Deus. Mas naquela época, a senhora conhecia outras pessoas de outras religiões também ou não? A senhora só conhecia pessoa católica naquela época? Eu conhecia mais católico, mas tinha uma pessoa lá, um povo lá que era de outra religião, nem sei dizer religião, que quando nós ia para a igreja, nós tínhamos que passar no meio da terra deles, né? Aí a gente pediu e falou, não, vocês podem passar assim aqui.
Aí nós ia, porque era longe, né, para ir na missa. Tinha que levantar 5 horas da manhã para 6 horas estar lá na igreja. E E ia a ia pé? Ia ligeiro, a pé? a Ou de pé. cavalo? Não, todo mundo a pé. E todo E, mundo com calçado na mão. A gente é, chegava num então, lugar que tinha um riacho de água, a gente lavava o pé, calçava a chinelinha. É tudo Dona Zé, mas, simples, mas né, por Ivan? quê? Por que que ia com o calçado na mão? Pra quem não sabe, tem essa história Tem. é interessante. Que a gente já era acostumado a andar com o pesão no chão mesmo, né? E é verdade que era pra economizar o É para calçado? economizar o calçado, porque era difícil de comprar. Então era tipo uma vez por ano, olha lá que É, comprava. as compras de roupa, calçado para a família uma vez por ano. E aí em casa vocês ficavam descalços. Ficava descalço. Mas na hora de trabalhar, só ia descalço também? Também descalço. Nossa, Porque às vezes trabalhava com uma marca de veneno, achava ruim ficar de sapatão, né? é Mas nessa descalço época mesmo. meu pai já tinha comprado sapatão para mim trabalhar, só que eu não gostava. É Eu descalço gostava com o mesmo. pezão mesmo no chão. E lá a terra é bem vermelha, né? Lá é a terra vermelha. Aí chegava de tarde pra tomar banho, demorava, Ixi, porque limpar aquele trem. limpar os pés. Nós tomávamos banho numa mina e a gente não existia escova tá, ainda também. A gente ralhava os pés com tijolo, sabugo para limpar as unhas, esfregar. Então o negócio era bruto mesmo. Era bruto. Ah, 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 Nossa, ah, gente, ah. eu vivia uma época assim que nem minhas filhas não viveram, mas ninguém vai viver o que a gente viveu lá atrás. É, já, mas Só que eu já, tenho saudade. mesmo com esse sofrimento todo, Valia a pena. valia a pena. Valia. Se hoje a senhora pudesse voltar lá atrás e fazer de novo, Eu a faria com o senhora maior prazer. não tem medo de sofrimento. Não, não tenho. Que legal. É. Hoje a senhora falou já no começo do vídeo que você está com 70 anos. Amanhã, 70. né? Amanhã, Tá pra se Deus completar? quiser. Amanhã, 70 anos, dia 10 de março. Então, a senhora fala que, tipo, e a questão da saúde? Isso que eu ia perguntar, tava fugindo. Como é que tá a saúde da senhora hoje? Ah, hoje a gente já tem muitos problemas, né, Ivan? Aham. Tem o problema da coluna, problema que tem desgaste em joelho. Acho que tanto que a gente andava o dia inteiro correndo atrás de animal, passando chapa. Então, Os mas a médicos senhora falam acha... que foi disso, da juventude da gente, do jeito que a gente trabalhou, né? Ele diz assim que foi muito esforçado. Muito. O serviço era esforçado, né? Ah, mas só acha assim que essa questão de senhora ter passado veneno, isso não, o organismo da senhora não sofreu com isso. Não Porque sofreu, graças a o que a Deus, senhora não. tem é decorrência de desgaste, da Desgaste, idade também, da né? idade. Também, Ivan, a idade nossa vai chegando. Isso, como eu trabalhei no Paraná com a Pastoral do Idoso e tinha os livros, a gente sabe que quando a gente vai ficando idoso, a gente vai perdendo as forças do movimento das pernas, dos braços, a audição vai ficando mais curta, a visão também. Vai chegar uma hora que óculos nem vai fazer nada pra gente. Ou seja, é um processo natural É que um todo mundo vai processo passar. natural da própria natureza. Uns mais, outros menos, mas não É, tem pra onde fugir. tem muitos, que nem minha mãe morreu com 85 anos. Ela nunca precisou usar óculos. Nossa. É, E ela enxergava ponhava bem. linha na agulha para costurar normalmente. E Ah. eu, sendo filha dela, tinha que pôr óculos para pôr linha na agulha para ela. Ô, dona Zilda, eu não perguntei lá, voltando lá atrás, né? O papo nosso é assim, é lá na frente e lá atrás, né? Pra gente poder engatar na história. A senhora chegou aí pra escola ou não? Eu estudei só um ano. Só um ano? Só um ano. Nossa. Eu já ia fazer 12 anos quando minha mãe pôs eu na escola. E nós andava, era 4 dava uns 5 quilômetros a pé. A Nossa. gente saía de casa correndo e antes de sair levantava cedo, né? Que eu estudava uma parte da tarde. Tinha galinhada para tratar, tinha porco, tinha tanto serviço, ajudava a mãe. Depois nós ia para a escola. Quando chegava de tarde, eu tinha que repetir o serviço de novo, das criação. Então, mas neste um ano que a senhora ficou na escola, a senhora conseguiu aprender ou não? Olha, eu aprendi a ler e escrever, eu sou meia... Hoje, ainda mais hoje que o estudo é mais diferente do tempo que eu estudei, né? Aham. A gente não consegue nem acompanhar os estudos das crianças de hoje. Então, mas o nome a senhora consegue assinar? Não, o meu nome eu assino bem, graças a Deus. Lê? Ler, onde eu for, eu leio, eu viajo, já viajei de avião, não tive problema nenhum em aeroporto. A senhora lê a Bíblia? Leio a Bíblia, então ler não. É que eu escrever, às vezes eu deixo letra para trás. Então, aquele pouquinho que a senhora aprendeu já serviu. Serviu, para mim tá bom. Se a senhora não tivesse tido nada, ia ser bem pior. Ia ser pior, porque a minha mãe era analfabeta, nossa, a gente viu tanto que ela sofria, né? Então, esse pouquinho que a senhora conseguiu aprender já é útil, né? Nossa, já é útil para mim, Já é porque a útil. gente consegue ler a Bíblia, consegue, né,
Viajar, sabe ler tudo, onde passa. Mas naquela época era meio normal, assim, as pessoas iam um ano só na escola, dois no máximo, né? Era normal, Ivan. E é Ninguém também. reparava, Não, tinha. não, não. Às vezes, quem morava mais perto da cidade, os pais punhavam mais cedo, né? Uhum. Como a gente morava longe, a minha mãe tinha medo quando eu estava perto de completar 12 anos. Aí ela pôs eu na escola. Aí eu estudei um ano, aí eu saí para trabalhar na roça. E a questão de namorado, como que era na época? Era difícil Ah, arrumar? Como que diferente era? de hoje, né? Não, não era difícil arrumar, não. Mas os namoros eram bem mais diferentes, né, Ivan? Ah, é? Às vezes o namorado vinha namorar em casa, que nem no meu caso, meu ex-marido. Uhum. Quando não tinha o irmão, eu tinha a mãe lá na sala. Então ficar sozinho nem pensar. Não, não. Era sempre vigiado. Sempre vigiado. Ah, e a senhora já começou a namorar, já era grande, já adulta, já Eu, 20 eu anos já? comecei a namorar, eu já tinha 15 anos, Ah, né? 15 anos. Ah, tá. Namoradico, assim, Aham. né? De ficar conversando quase 1 metro de distância. Uhum. Aí o namorado mais sério que eu namorei mesmo foi meu ex-marido, né? Uhum. E que a gente namorou em casa, mas namoramos 2 anos, Ah, até o casamento. até o casamento. Ah, tá. Mas então hoje a senhora vê esses namoros de hoje em dia aí, a senhora fica e fala, nossa, mas Ah, eu fico assim, pensando, impressionada. né? Nossa, a época da gente era tão diferente. Não andava de mão dada, não andava abraçado. E a senhora acha que a tendência é piorar É piorar, Ivan. nesse sentido? Nesse sentido, a tendência hoje, porque hoje a maioria começa a namorar 2, 3 dias, já vão morar junto. Uhum. E a ideia deles é o quê? Se der certo, nós fica. Se não der, nós separa. Ou seja, um compromisso é bem pouco. Bem pouco. Então é uma coisa que está desagradando muito a Deus. E a gente está vendo pessoas fazendo muitas coisas erradas, né? A gente tem hora que erra também, também não é santo. E isso desagrada a Deus, aí os castigos vêm e ninguém percebe nada. E vem vindo, os castigos as pessoas Vem não percebem. vindo, o povo pode ver aí, outros países com terremoto, nosso país com tempestade d'água. Então quer dizer que essa coisa que É a tá. natureza se revoltando contra o homem, né? Uhum. Porque Mas, muitos bastados ou as mata. mas na opinião da senhora, o culpado é a pessoa mesmo. As pessoas, não, Deus não tem culpa de nada, não. Não. Deus luta para que a gente seja dele. Ele não vai querer perder um filho para o inimigo. Uhum. Ele faz de tudo. Mas quando a pessoa não quer, também é que nem o pai. Vai dar um conselho pro filho. Se ele não quiser escutar, o pai não pode fazer nada. Ele Assim fez é o a nosso parte. pai do céu. Ele fez a parte. Ah, tá. Então, aí tá a Bíblia hoje. Hoje a Bíblia é muito bem explicada. Tem as missas, tem palestra, né? O jovem hoje não segue a Deus porque não quer. E televisão, a senhora assiste? Assisto, mas eu gosto muito de assistir a TV Evangelizar. Ah, tá. Então mais É só religioso. religioso, é. Essas outras coisas a senhora Não, 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 se, não, não. não As perde tempo, entre Globos, aspas, né? outras, não perco meu tempo, não. Só a TV Evangelizar mesmo. E celular, internet, essas coisas a senhora mexe? Eu mexo, mas eu gosto mais de procurar, assim, os grupos de igreja, ou uma história, assim, que tem conta do sítio. Ah, tá. Mas então quer dizer que a senhora sabe mexer no WhatsApp, essas Sei, coisas. Ah, sei então já mexer, tá eu mais sei. moderna, então. Mais moderna. Não muito, Aham. não, mas Mas o básico dá o pra fazer. básico Dá pra comunicar bem, dá então. para comunicar bem com a Ah, família, né? bom. Mandar mensagem, ligar, conversar. Que legal. Não, Aham. bacana. Porque tem muita gente, assim, da idade da senhora que não consegue mexer, né? Não, não. E hoje em dia é uma boa comunicação se souber usar. O que a senhora acha disso? Eu acho sim, Boa, né? o celular, Ivan, é um veículo muito bom e no mesmo tempo é péssimo. Porque a juventude não usa ele pro bem, às vezes, usa pro Aham. mal. Usa pro mal, né? Não são todos, né? A gente Lógico. tem que Aham. deixar É. que não é Não é todos, generalizando. mas se for caçar coisas boas dentro da... Encontra, nossa, palestra, muito terço, muita coisa boa. Pra Um, quem é de outra religião, encontra da religião dele, né? Conta da Tudo tem, religião né? dele Aham. também, os hinos, que Aham. nem nós, não Cada, tem problema cada um no nenhum. seu, no seu. Cada um do seu Aham, quadrado, como se aham, diz, né? O isso. ditado dos antigos. Certinho. Então, Drazila, então eu acho que a nossa conversa já foi boa, já deu pro pessoal conhecer bem a senhora, Dona Zilda, aqui de Primavera. Que vou só dar uma passadinha aqui na casa dela, que é a casinha dela.
Ali é uma lavanderia, né? E a lavanderia fica Lavanderia. ali. Então hoje a senhora mora aqui porque para a idade da senhora é melhor, mas a É. senhora gosta mesmo é do sítio. Eu gosto do sítio, É mas da hoje a roça. idade da gente já não dá mais pra... Aí a senhora procura fazer aqui no quintal, Ué, pelo menos um pouquinho. Um pouquinho, Aham. é. É que a gente chegou à idade, né? Que nem se for morar no sítio para lidar com gado, já não dá. A gente não tem mais a habilidade de montar num cavalo para ir, né? Não tem nem como mais, né? Nem como mais. Então o sítio ficou difícil pra gente que tá nessa idade já. Pra todos, né? Pra todos, não tá É, fácil só pra mesmo, vocês que são jovens ainda. não. Ainda dá pra ir levando devagar. Dá. Mas então tá beleza, então, Dani, agradecer a senhora aí pelo tempo que a senhora dispôs aí pra conversar É bom. com a gente, tá? Aham. Espero que o pessoal goste aí da história da É. senhora. Acho que com certeza vai gostar, né? É. Quem gosta das coisas mais antigas, de registrar o passado, É. eu acho que vai ficar bem feliz. Eu acho que Então, sim. ó, Dona Zilda, obrigado. A senhora Nada. tá? Fica com Deus. Amém. Fica você Tá? com Deus também. Um abraço e outro dia a gente volta aí, beleza? Beleza. Fica com Deus. Amém. Vai com Deus. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a história da dona Zilda aqui, de Primavera. E aí, espero que vocês tenham gostado. Vou me despedindo aqui. Tá bom? Quem quiser e puder dar um like, eu agradeço demais. Se puder se inscrever, se não for inscrito, também agradeço demais. Para fortalecer o canal. E é isso aí, então. Um abraço, fiquem todos com Deus. Fui, até a próxima.